Tudo bem? Hoje eu quero falar com você que está participando do processo de adoção, está naquela expectativa maravilhosa, aguardando seu filho ou seus filhos, enfim. É uma etapa um pouco morosa, é uma etapa tida por algumas pessoas como burocrática, onde você vai passar por diversas rotinas administrativas, uma conversa com a psicóloga, uma etapa que às vezes demora para que se concretize o sonho de ser pai e de ser mãe. E isso é muito importante você ter conhecimento, é importante você entender e é importante você participar ativamente desse cenário. Porém, existe um outro tipo de preocupação que eu quero ajudar você a entender, que é aquilo que eu posso te ajudar como facilitador comportamental. Todos nós, seres humanos, temos as nossas características, principalmente na fase adulta, que você desenvolve comportamentos, desenvolve valores, desenvolve princípios éticos, desenvolve posições comportamentais que muitas vezes vão refletir diretamente no seu filho. Então eu vou sugerir para você que entenda sim essa primeira etapa, mas que passe a priorizar você. Como assim priorizar você? Entenda tudo aquilo que você faz muito bem feito para que você mantenha e continue aplicando de uma forma correta e trabalhe as suas imperfeições. O que é trabalhar as imperfeições? É entender aquilo que você tem dificuldade em lidar, por exemplo, num diálogo onde você sofre uma oposição negativa, onde você sofre um conflito, ou, por exemplo, quando você determina uma tarefa, como você lida com isso se a pessoa não cumpre? Como você age se você sofre uma situação que você gostaria muito que acontecesse, porém ela sai totalmente oposto daquilo que você acreditava? Você reage bem? Você consegue explicar novamente? Ou você se altera? Você já fica uma pessoa nervosa, tensa, perde a vontade? Isso é só um exemplo de muitas ações comportamentais que nós temos dentro de nós. E isso precisa ser melhorado. Isso precisa ser evoluído. Caso contrário, você vai ter muitas barreiras na educação do seu filho ou da sua filha. Porque as crianças estão em processo de formação. E muitas do processo, se você faz uma adoção tardia, por exemplo, né, num processo de adoção e nesse processo seletivo, vamos dizer assim, entre aspas, ao qual nós participamos nesse momento onde as crianças estão nos escolhendo e nós os escolhendo também, vamos ter diversas bagagens ali emocionais que essas crianças trazem do seu histórico. Muitas vezes bagagens muito ruins, difíceis, onde houveram abuso, onde sofreram violência doméstica, e nós precisamos estar preparados para isso. Porque a nossa educação familiar, se ela foi rígida, por exemplo, se você foi educado com palmadas, você não vai querer fazer a mesma coisa e não deve fazer a mesma coisa. Porém, você pode sofrer rejeição porque essa criança também foi educada dessa forma anteriormente, pela genitora ou pelo genitor. Então você precisa estar preparado para saber lidar com essa diversidade e como reagir em determinados tipos de situações. Esse é apenas um, né? Existem diversos exemplos que nós podemos passar para vocês, ao qual eu posso lhe ajudar como facilitador comportamental. Então eu trabalho, né, com gestão de pessoas. Quem não conhece meu trabalho pode ver aí pelo Instagram, @beto.camp ou @camp gestão de pessoas. Eu estou no YouTube, estou no Facebook, no LinkedIn. É um trabalho que eu já faço há mais de 17 anos e lido com as pessoas dessa forma. E como sou um pai por adoção, eu automaticamente aprendi a lidar muito mais comigo do que automaticamente com a criança. Porque à medida que eu quero que ele faça o que eu acho que é certo, eu posso estar errando na minha forma e trazendo um resultado inesperado, muito diferente daquele que eu acredito. Então eu tenho que evoluir, eu tenho que ter equilíbrio emocional, inteligência emocional, ter diversas vertentes ao qual eu posso lidar com diversos tipos de resposta que ele pode me dar. E ainda assim, eu estou propício a cometer um equívoco. Então, por isso, é muito importante você se preparar. É muito importante você lidar com as situações possíveis do cotidiano e sempre trabalhando a tua imperfeição, que é aquilo que você precisa melhorar, que é onde você vai estar pronto, ter o equilíbrio, a inteligência e a autocrítica de saber reconhecer quando você errou, quando você tem que mudar a atitude e quando você tem que estar próximo do seu filho, para causar aí sim a empatia e ele te ver como um exemplo. Então você que tem essa dificuldade, ou você que não tem, mas precisa evoluir de alguma maneira, procure se preparar para isso.
Tá? E, como eu falei no início, acompanhe sim esse processo inicial, administrativo, ele faz parte. Mas não tenha isso como uma prioridade. Eu vejo muita gente às vezes preocupada. Como é que eu vou passar por isso? Vai demorar muito? Não vai. E não se prepara para essa parte psicológica, que é muito necessária. Que é muito importante você ter esse seu âmbito comportamental totalmente preparado, totalmente evoluído e pronto para lidar com a diversa gama de situações que seu filho ou sua filha vai aplicar para você, tá bom? Um forte abraço, conheça o meu trabalho aí nas mídias sociais e estou à disposição de ajudar as pessoas. Um forte abraço no coração.